Legal, tudo o pessoal tá vendo a tela aí? Tá, né? Então, bom, aqui tá a nossa telinha de deploy. Eu acho que agora a gente já tem um conhecimento grande sobre todos esses itens, quase todos esses itens, né? Então a gente já falou sobre os pods, os containers, o próprio deployment, o replica set, o service. Já falamos sobre o Ingress, né? Um pouco. O load balance é uma estrutura externa, mas a gente comentou como funciona nesse processo. Já falamos sobre pontos de montagem, onde nós falamos sobre a solicitação de volumes e os volumes persistentes. Falamos sobre config maps e demos aquela pincelada em secrets, né? É, até respondendo, eu não sei se o Marcelo está por aí, mas eu fui dar uma pesquisada nas alternativas que a gente tem sobre as secrets, né? Então foi um ponto que questionaram. E existe sim como fazer uma troca das secrets, mas ela envolve implementação, né? Então você tem que implementar o tipo de algoritmo que você quiser para você fazer a leitura, né? Então você pode implementar, por exemplo, um sistema com chave pública e privada, mas não são dispositivos que estão prontos no Kubernetes. É algo que você implementa. Você pode implementar em Go, por exemplo, e colocar isso como uma ferramenta adicional. Né? Então aí você consegue fazer outros tipos de criptografia dentro das suas secrets, tá? É, mas é engraçado, porque em todos os exemplos que eu vi, mesmo assim, ele pega o valor da criptografia e ele armazena dentro das secrets em base 64, sabe? Então, eu criptografo de alguma outra forma, mas na hora de armazenar dentro das secrets, ele coloca base 64, sabe? Como se fosse uma dupla criptografia, tá? Mas então tem como ser feito sim. Então existem algumas alternativas que dá para ser feito. Eu acho que assim, até pelo fato desse ponto de implementação, é o ponto do cofre de senhas que eu acho que ele funciona bem melhor. Né? Você pode armazenar assim como você pode ter os config maps armazenados, por exemplo, num console da vida, ou no Spring Config, você também armazenar esses valores de secrets, por exemplo, no Vault, seria uma alternativa interessante, porque daí também já está conectado com a API do próprio Kubernetes, tá? O que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui? A ideia hoje é mostrar um pouco de algumas coisas do Kubernetes que a gente deixou para trás, mas eu vou falar um pouco de recursos, né? E para falar de recursos, a gente vai usar o nosso a nossa ferramenta lá, tá? Então, se o pessoal quiser entrar lá e quiser usar, já pode abrir, tá? Eu vou colocar ele para abrir aqui, só para a gente poder continuar, mas antes, já deixa ele abrindo para daí a gente poder mexer daqui a pouquinho, tá bom? Então estou lançando ele aqui. Se vocês quiserem lançar aí, enquanto ele lança aqui eu volto com uma explicação. Tá? Por quê? Porque a gente vai falar de HPA, tá? Então, o que é o HPA? O HPA é a forma mais rudimentar que a gente tem de escalonamento dentro do Kubernetes, tá? Então, o HPA, ele nada mais é do que o próprio nome, né, diz, que é horizontal, né? Então, é o escalador automático horizontal de pods. E ele tem a capacidade de escalar, tanto quando a gente fala de Replication Controller, Deployment, Replica Set ou Stateful Set, né? Então são os 4 itens que ele tem capacidade de fazer essa movimentação, tá? Como é que ele faz isso? Ele faz isso através de observar dois fatores, né? Eu acho que o principal dele é CPU, onde a gente consegue determinar um percentual para uso da CPU, e um outro é memória, tá? Que são duas métricas que fazem parte da API que está definida para métricas do próprio Kubernetes. Tá? Então, seriam os dois pontos. Só que a gente pode ter, então, um suporte também a métricas personalizadas, né? Só que toda vez que a gente vai falar de métricas personalizadas, eu estou falando que eu vou precisar colocar um outro cara dentro do meu Kubernetes que seja capaz de me fornecer isso, tá? Eu vou mostrar isso depois para vocês, como que a gente identifica isso, tá? Só que
cada componente que eu instalar vai me trazer algum tipo de métrica diferente. Por exemplo, se eu instalar o Prometheus, eu consigo ter um conjunto maior de métricas que eu posso utilizar, tá? Diferentes de memória e CPU. Por quê? Porque o Prometheus ele vai me permitir fazer algumas avaliações, como por exemplo, se eu tiver o Prometheus e o Ingress, né, que são os dois itens dentro da minha aplicação, por exemplo, eu ser capaz de medir a quantidade de requests, por exemplo, né? Então, eu vou ser capaz de colocar uma métrica que escalona o meu pod de acordo com a quantidade de requisições que eu recebo, tá? Então, cada um deles vai dar um tipo de comportamento diferente. Um ponto aqui que a gente tem que ter de atenção é que o HPA ele não escalona daemon sets, né? A gente não viu o que é o daemon sets ainda, tá? Mas o que é a ideia? O daemon set é um tipo de aplicação que eu quero ter uma em cada nó do meu cluster, tá? Então, quando a gente sobe uma aplicação, por exemplo, eu quero subir lá o meu server e eu quero escalar ele, por exemplo, eu posso pegar a minha aplicação e escalar 3 vezes. Quando eu faço isso, essas 3 versões, elas podem estar rodando as 3 no mesmo nó, elas podem estar rodando 2 em um nó em uma e outro, ou ela pode estar rodando uma em cada nó, tá? Por quê? Porque o Kubernetes vai ver onde é o melhor lugar para publicar essa aplicação e vai fazer essa escala. Se eu tiver 5 nós, ela vai publicar, e eu quiser 10 réplicas dela, ele vai colocar 2 em cada, ou vai dividir da forma como ele acha que está melhor, ou como que está alocado os recursos de cada um dos nós, tá? Já quando eu falo de daemon set, o que é? O daemon set é uma aplicação que eu não consigo dizer quantas versões eu quero, porque ele vai fazer com que exista exatamente uma por cada nó, tá? Para que serve esse tipo de aplicação? Por exemplo, serve para o fato de eu querer montar uma ferramenta de log. Eu não preciso de várias réplicas dela espalhadas, eu não preciso escalar ela, eu preciso de uma única cópia rodando em cada um dos meus nós. O serviço de DNS, eu não preciso de várias cópias, eu preciso de um rodando em cada nó. Então, o daemon set é um tipo de elemento, né, que a gente pode utilizar dentro do Kubernetes que vai fazer isso, que vai orientar para que a aplicação rode uma em cada um dos nós. Então, sempre que se eu tivesse 10 nós, eu teria 5 delas rodando, uma em cada um. Se eu tivesse 5 nós, eu tenho 5 delas. Então, o HPA não funciona para esse tipo de aplicação, tá? Um exemplo disso, só para vocês terem conhecimento, é uma decisão que eu tive que tomar em relação, por exemplo, a um Nginx. O Nginx ele é uma das ferramentas que a gente pode usar para o Ingress, né? O que acontece? Se eu deixar ele da forma padrão, como é que ele faz? Ele abre 2 portas dentro de cada um dos nós, e essas 2 portas elas são padrões, então elas são altas, desculpa. Então ele vai abrir a 80 numa porta 30.000 e alguma coisa, e a 443 na porta 30.000 e lá vai cacetada também. E vai expor isso. Ele vai fazer como? Ele vai expor essas 2 portas em todos os nós, tá? Quando ele faz isso em todos os nós, mesmo ele fazendo isso em todos os nós, o roteador faz com que o roteador interno do proxy de cada um dos nós faz com que isso seja direcionado para o pod único que está rodando. Então, se eu tenho um pod, ele vai estar num único nó, tá? E ele vai rodar todo o Nginx lá. A partir do momento que você começa a receber requisição, o que o Kubernetes vai fazer? Ele vai automaticamente escalar esse pod, né? Então ele vai escalar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes que for necessário para você poder suportar a quantidade de requisições que você tem, tá? Uma outra alternativa que eu tenho é qual? É manter uma cópia rodando em cada um dos nós, tá? O que isso traz de facilidade? Isso faz com que o roteamento não precise ser feito interno, então quando eu bato na porta do nó, eu estou batendo direto no Nginx, né? Então eu não preciso que bata no nó, o nó faça o tráfego de rede, procure onde que está e redirecione as requisições para aquele nó onde está o Nginx. Então eu consigo fazer com que naquele nó onde a requisição bateu, eu garanta que eu tenho um Nginx lá. Qual é o problema disso? O problema é que eu não tenho como escalar o Nginx dessa forma, certo? Porque daí, como ele está trabalhando como daemon set, eu vou ter sempre uma única instância do Nginx lá, tá?
Mas, bom, em relação ao HPA, eu acho que é isso, né? Então, o HPA, ele é implementado como um recurso, né, da API do Kubernetes e um controlador, tá? Esse controlador é quem vai ser responsável. Então, se o HPA estiver conectado no Replica Set, no Stateful, no Deployment ou no Replication Control, é esse cara que vai fazer a gestão e que vai mudar o número de réplicas toda vez que eu tiver uma alteração em alguns dos recursos, tá? Então, por exemplo, é o caso do uso de CPU, que ele vai estar batendo e verificando essas informações, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo de um YAML, tá, do HPA. Então, aqui é um autoscaling, né, V2 Beta 2. Aqui é um Apache, tá? E aqui, o que a gente vai prestar atenção é nesses itens aqui, ó, aqui embaixo. Opa! Que é o quê? Qual que é o tipo de métrica que eu estou observando? Então, a métrica de resource são essas duas métricas que eu falei, que são as padrões, que é CPU e memória. Qual que é o nome dela? Eu estou usando a CPU. E qual que é o meu target? O meu target é do tipo utilização, né? E a média de utilização é 50%. Então, se essa aplicação começar a usar mais de 50% de CPU que está reservada para ela, tá? E esse é o ponto interessante, é o que estiver reservado para ela, ela vai, então, fazer com que o réplica comece a gerar um segundo pod, tá? Então, é isso que ele vai fazer, até que ele atinja o máximo de 10 réplicas disponíveis, né? Então, 10 pods rodando ao mesmo tempo. Beleza? O que pode acontecer? Quando eu tenho o Prometheus, eu posso ter outros tipos de métricas, né? E o que vai mudar, por exemplo? Ó, então, aqui, ó, eu tenho uma métrica personalizada de pod. Essa métrica, então, é do tipo pod, o nome dela é packets per second, né? E o tipo dela é o quê? É o valor médio. Então, o valor médio de 1K. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, se ele começar a ter um valor médio de acima de 1K por segundo, o que ele vai fazer? Ele começa a escalar esse pod. Então, esse é um exemplo de métrica personalizada. Um outro exemplo é essa métrica aqui do Ingress, né? Então, ela é do tipo object, são requests por segundo. Onde que eu consigo observar isso? É através dessa API. Essa API aqui ela é fornecida pelo Ingress, quando o Ingress está instalado. Então, eu vou pegar aqui a rota principal. Quando o value for maior que 2K, eu escalo essa aplicação, tá? Existem outros tipos personalizados que você pode construir, mas aí é um caso mais avançado, onde você pode fazer, por exemplo, consultas em banco, onde você pode consultar o Prometheus, você pode consultar uma outra API que esteja disponível e para poder verificar a necessidade de escalar ou não a sua aplicação. Beleza? Dúvidas até aqui? Diga. Não, exatamente. Eu preciso que a API que ela dê essas informações, tá? O Prometheus, o que acontece? Diversos componentes do sistema já vem pronto para isso, já vem pronto com o Metrics funcionando. Então, por exemplo, se eu instalar o Prometheus, a maioria dos componentes de sistema já vão começar a me fornecer dados, tá? Por quê? Porque eles já vêm preparados com o Metrics, né? E com anotações do próprio Prometheus, dizendo qual que é a porta onde está rodando isso. A gente precisa que a nossa aplicação, sim, ela tenha alguma coisa implementada, para que ela possa pegar as principais informações, tá? Principalmente se eu quiser métricas mais customizadas ainda, por exemplo. Eu quero uma métrica num endpoint específico, porque é o tipo de mágica que você vai conseguir. Quando você tem o Prometheus instalados, além de ter as métricas da própria aplicação, você pode criar métricas personalizadas dentro do Prometheus da sua aplicação para, por exemplo, mapear um único endpoint, né? Eu quero que somente quando esse endpoint começar a ter sobrecarga, que eu faça a escala, né, automática, tá? Mas eu preciso sim da implementação. Isso, exato. No caso da métrica do Ingress, o Ingress já tem o endpoint exposto, entendeu?
Beleza? Mais alguma dúvida até aqui? Não? Tá, legal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compartilhar então uma outra tela aqui com a gente. Espera aí. Muito bem, tá aqui então o nosso Takoda, beleza. Tela cheia, todo mundo tá vendo? Então tá. Legal, o que a gente vai fazer agora? Aqui, quando a gente começou a brincar com esse carinha não trazia dashboard habilitada, né? Tanto que eu e o Marcelo Cardoso, a gente começou a fazer alguns testes, né, para habilitar a dashboard nos primeiros dias e na primeira semana a gente não conseguiu. Agora ela já vem habilitada por padrão, tá? Mas quando você estiver usando o Minikube na, na, na sua casa, sem ser pelo Katacoda... Eita! Eita, peraí que eu estou sem teclado. Legal. Ah, bom, atraso. Peraí. Clear aqui. Quando você estiver no seu computador fazendo isso, o que a gente pode fazer é listar os add-ons, tá? Que o Minikube traz, tá bom? E aí, o que acontece? Ó, o dashboard, ele é um deles, né? Que a gente pode habilitar. E a gente tem outros aqui que a gente pode habilitar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai habilitar um deles, que é o Metric Server, tá? Mas eu já vou mostrar isso. Primeiro eu quero mostrar a dashboard. Então, ó, Minikube dashboard. Beleza? Ele vai fazer uma exportação aqui, tá? Da porta. Se eu vier aqui, ó, na porta 3000, ele vai carregar para mim a dashboard do Kubernetes. Olha lá. Beleza? Todo mundo tá vendo? Legal. Essa aqui é a dashboard principal do Kubernetes, tá? Eu vou dar uma explicação geral aqui, para vocês entenderem, tá? Mas, basicamente, a gente começa aqui pelos itens que fazem parte do nosso cluster. A gente tem aqui, então, a cluster roles, né? Então, aqui, que são todos os papéis que eu tenho no meu cluster. A gente ainda não viu sobre esse assunto, mas tudo no Kubernetes é através de uma role, tá? Então, o que a gente faz? A gente cria uma role que faz uma permissão de acesso ou que ela tem permissão a acessar um determinado namespace ou algo assim. Por exemplo, o pessoal o Diogo com a conta, eles têm uma role chamado Digital Account Develops e essa role eu dou acesso para ela poder acessar namespaces, acessar APIs, acessar réplicas, pods, então eu consigo dar um tipo de permissão. Eu também preciso de role quando uma aplicação dentro de um namespace precisa acessar um outro namespace. Isso não é automático, né? Ele não tem essa autorização. Então, eu preciso de uma role que permita que um determinado item de um namespace acesse um outro namespace e tudo mais. Mas isso aí já entra em alguns outros pontos que a gente ainda não viu. Então, mas aqui a gente vai ter a listagem, ó, de todas as roles, né, que a gente possui. Tá? Aqui, ó, a gente pode tocar aqui todas elas. Os namespaces, que daí isso aqui já é de conhecimento de vocês, que a gente já conversou. Então, a gente tem o namespace default, o Node-Lapse, o Public e o System, que a gente viu lá atrás, né, quando a gente começou a explicar sobre namespace. E aqui a gente tem o Kubernetes Dashboard, que daí é o namespace onde está publicado esse dashboard, tá? Por padrão, ele não vem, tá? Isso é bem interessante. Se você instalar o Kubernetes sozinho, ou se você instalar o Kubernetes em algumas das ferramentas, o dashboard padrão não faz parte.
a gente precisa instalar ele via YAML, né? A gente baixa o YAML lá do Add-ons e faz isso. O Minikube, ele facilita a vida porque ele já traz isso pronto. Então, quando você habilita, ele cria esse namespace e já instala todos os itens necessários aqui, tá bom? Aqui a gente tem os nós, então a gente consegue ver os nós que fazem parte dessa estrutura. Então, no caso aqui, eu tenho apenas o único nó, que é o Minikube, né? E aqui a gente já tem algumas informações, né? Por exemplo, de memória, de limites desta máquina, tá? Desta máquina física aqui, beleza? A gente tem os volumes, né? Persistentes, que no caso não tem nenhum, né? Nenhum volume. Lembra que quando a gente criou um volume da outra vez, apareceria então esse volume aqui. E os storage class, que são as classes de armazenamento, que a gente viu lá naquela aula sobre volumes também. No caso do Minikube só tem o standard, que é qual? O padrão do Minikube é o host path, ou seja, é o mapeamento para uma pasta dentro da minha máquina, né? Então, esse é o único disponível como padrão aqui no Minikube. Então, toda vez que eu precisar montar um volume, na verdade eu estou o quê? Criando um volume lógico que aponta para uma pasta e dentro daquela pasta eu determino quanto que eu quero usar de recursos ali dentro. 2 GB, 3 GB, 4 GB, 500 MB, o que for que eu preciso. Beleza? Aqui a gente vai ter a seleção do namespace, então eu posso, por quê? A minha visão ela vai ser sempre, desses itens aqui abaixo, vai ser sempre em relação ao namespace, ao qual eu estou movimentando. Então a gente tem aqui o default, o public, o system, o dashboard. Então a gente pode vir aqui, ó, eu posso clicar em overview. Overview vai me trazer uma visão geral, tá bom? Das minhas aplicações. E eu vou ter aqui, então, por workloads. Então, ó, se eu tenho trabalhos de cron, se eu tenho daemon sets, se eu tenho deployments, né, jobs, se eu tenho pods, replica sets, application controllers, stateful sets, tá ok? E aqui embaixo eu vou ter ingress e services. Perfeito. No default, eu só tenho o service do próprio Kubernetes, que é a API principal do Kubernetes, tá? Agora, se eu vier aqui em kubesystem, a gente vai ver que a gente tem vários outros itens, né? Então, ó, eu tenho o DNS. Se eu vier aqui no overview, a gente vai ver que eu tenho várias outras coisas. Ó, eu tenho um daemon set rodando, né? Eu tenho um deployment, tenho 8 pods e eu tenho um replica set. E aqui a gente vai ter a lista de todos eles que estão rodando, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção é esse fator aqui, ó. A gente não tem dados, ó, nem de CPU e nem de memória, certo? Por isso que eu falei que a gente precisaria voltar aqui, né? E fazer o quê? Fazer habilitar um add-on, que é o Minikube. Add-on. Peraí, que agora aqui Minikube. Enable. Deixa eu ver se eu tô com a sintaxe correta aqui, né? Só um segundo. Minikube. Isso, não. Tô invertendo as coisas aqui, ó. Eu já tô fazendo coisa errada. É add-ons enable. Isso. Minikube. Add-ons enable. Isso. E aqui a gente vai habilitar o metrics server, beleza? Então, ele vai fazer o processo, ok, habilitou. Esse processo ele demora um pouquinho, por isso que eu vou habilitar ele agora. Vou continuar a navegação aqui, para depois a gente ver o resultado, tá bom? Beleza? Então, aqui, novamente, a gente está mapeando o kubesystem. Eu acabei de falar da questão da gente não ver aqui CPU e memória, mas a gente pode ver daí separado cada um dos itens, né? Então, eu posso vir aqui, ó, daemon sets, deployments, jobs, pods, e todos eles são linkados, né? Se eu vim num deployment, por exemplo, então eu venho aqui, ó, no Metric Server é novo, ele não estava aqui, ó, ele acabou de surgir faz 31 segundos. Mas se eu vier aqui, ó, no Core DNS, o que ele vai me trazer? Ó? Ele vai me trazer as informações que eu preciso sobre namespace, qual que é a idade dele e tudo mais, qual que é a estratégia de update dele. Então, ó, é o rolling update. A estratégia é o máximo deixar um indisponível e no máximo subir um a mais do que precisa. Hoje ele está com 2, né? Então, ou seja, ele tem 2 pods rodando, de um total de 2 e 2 disponíveis. Aqui são as últimas informações que ele teve, né, de início.
qual é o réplica set, qual é a configuração dada. Mas se eu quiser, eu posso então ir fazendo um drill down aqui. Eu vou pegar aqui, ó, entrar no réplica set. Eu vou ter mais informações gerenciais. Dentro dele eu vou ter o quê? As informações dos pods. Dentro dos pods eu vou poder entrar dentro do pod e verificar quais são as informações que a gente tem sobre ele. Vou poder vir aqui e ver os logs desse pod. Então, se eu clicar aqui, eu vou estar vendo quais são os últimos logs que esse pod nos fornece, certo? E também vou poder executar o shell, por exemplo, que é para eu poder entrar nesse pod e verificar se der certo. Olha só, interessante. Esse que eu peguei, por exemplo, ele não nos permitiu, por quê? Porque ele não encontrou nenhum shell disponível dentro dessa aplicação. Então, a pessoa que montou esse container não colocou nenhum comando de shell dos conhecidos no path. Então, por isso que ele não vai abrir um shell aqui pra gente. Tudo bem? Mas vamos lá, continuar vendo aqui. Opa! Namespace conflict. Deixa eu pegar aqui de volta a informação. Aqui. Beleza. Default, deixa eu puxar aqui de novo o system, que ele deu uma mensagem inesperada aqui. Aqui, overview, workloads. Olha só, o que mudou agora, né? Ele trouxe aqui novas informações pra gente, né? Então, vocês podem ver aqui que ele começou a trazer informações. Por enquanto, o gráfico ele está parecendo um triângulo, né? Porque, na verdade, ele tem poucas informações novas. De acordo com o que a gente for utilizando e passando o tempo, ele vai começar a fornecer um gráfico mais visual claro, tá bom? Mas voltando lá onde eu estava, quando deu erro, né? Que era o que? Dentro do pod, que eu peguei um exemplo de pod que eu estava usando, que era o Core DNS sem shell. Mas voltando aqui, a gente tem essas possibilidades. Então, eu posso ver tanto o log daquele pod, quanto eu posso executar o shell dentro do pod que a gente está verificando. Outra coisa que eu posso fazer em tempo de execução é editar o YAML que configura aquele pod. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer uma mudança. Eu não quero mais que exporte a porta 53. Eu não quero mais que faça isso aqui. Eu posso alterar esse código e dar um update aqui. Tá? Dessa forma, eu vou estar alterando a configuração da aplicação que está rodando. Como, por exemplo, eu posso, digamos que por um erro, eu joguei a versão errada da imagem aqui. Eu posso vir aqui e alterar essa versão da imagem. Então, tudo que eu quiser, eu posso fazer. Mas e se eu não sei o que alterar? Bom, não tem problema. Se você cometer qualquer erro de sintaxe ou de informação, ele vai validar antes de estragar qualquer coisa. Então, a informação ela tem que estar concisa quando você apertar o botão update para fazer a atualização da informação. Aqui, ó, vocês podem ver que começou a aparecer dois novos gráficos também em cima do pod. Por quê? Porque agora, como o Metric Service está funcionando, ele começou a fazer a coleta. Agora a gente tem informações sobre cada um dos pods que está rodando, ok? E aqui em cima também eu posso apagar, tá? Lembrando que como a gente aprendeu lá, e existe uma hierarquia, então, só por curiosidade, se eu apagar o pod, né, por exemplo, eu estou aqui no Core DNS, e eu apagar o pod, o que vai acontecer? Alguém sabe o que acontece? Ele vai recriar outro. Exatamente. Ele vai recriar outro. Então aqui, apagar o pod, ele na verdade, ele simplesmente mata, relê o arquivo de configuração, ou seja, a secrets e a config, e cria o pod de novo. E aqui vem uma sacada, né? Qual que é? Se eu atualizei o config map ou atualizei as secrets, o que eu faço para ele reler as informações? Eu vou lá e mato o pod, né, Diogo? Cansamos de matar pod, né? Né? Então... Pois é. Será que pode matar um pod? Sacanagem. Bom, mas então, beleza. Isso que a gente tem que ter em mente. Se eu vier no réplica set, o que acontece se eu apagar o réplica set? Ele apaga os pods? Apaga. Certo? Então, se eu vier no réplica set e apagar o meu réplica set que está aqui, eu estou apagando a versão atual do meu réplica set, tá? E se eu vier em deployments, eu vou estar apagando tanto o deployment, quanto o réplica set, quanto os pods, beleza? Tá? Só continuando a explicação aqui do dashboard, aqui a gente tem os config maps, tá? Que estão configurados, então aqui a gente vai ter os config maps, que a gente viu na semana passada, que estão configurados. Vamos ter os PVCs que estão configurados, né, a solicitação de volume persistente.
E nós vamos ter as secrets, olha só, todas as secrets vão estar aqui, né, com as suas devidas informações lá para a gente ver, né, qual é o valor das secrets, né. Então aqui no caso é uma secret que tem o quê? Ela tem um CACERT, um namespace e um token, ok? Então aqui dentro. Beleza? Perguntas aqui sobre esse dashboard? Diga. Aham. Assim, tudo você tem. Não, vamos lá. É tudo manual. O Minikube ele está facilitando a sua vida só. Entendeu? Já que você está subindo uma versão na sua máquina, para ficar mais fácil. Mas o Metric Server, na verdade, o que acontece? Ó? O Metric Server você tem que ativar. Porque, na verdade, o Metric Server ele é a ferramenta padrão, tá? Mas ele não é, ele é como se fosse uma implementação de referência. Eu posso criar uma outra que responda na mesma API e subir ela, entendeu? Essa é a ideia. Então, o Metric Server nada mais é do que uma implementação de referência. O que a gente teria que fazer para subir o Metric Server? Eu teria que vir aqui, ó, pegar a última versão do Metric Server, tá? E fazer a instalação, certo? Ou seja, um kubectl apply e fazer a instalação desse componente. Aí ele instalaria para mim a última versão do Metric Server dentro da aplicação. Assim também acontece com o dashboard, tá? O dashboard é a mesma coisa. Eu tenho uma URL dentro do Kubernetes aqui, do projeto padrão do Kubernetes, onde eu posso então instalar o dashboard. Exatamente. Exato. Até a versão, se eu não me engano, acho que é a 9. Acho que até da 8 para 9. Até a 8, a gente tinha um outro cara que fazia esse papel do Metric Server, que era o Hipster, tá? O que o Hipster fazia? Ele já vinha junto com o Kubernetes e ele fazia esse papel de conectar em todos os pods, né, nos Dockers e coletar essas informações. Não sei por que eles descontinuaram e criaram então um padrão de comunicação e criaram então a ferramenta de referência que é o Metric Server. Tá? Isso significa que você pode criar qualquer outra ferramenta que responda na mesma API e que possa ser publicada no lugar. Tá? Mas por padrão, você instalou, o Metric Server não vem. Tá? Mais alguma pergunta aqui em relação a isso? Manda ver. Ótima pergunta. Não. Não. Vamos lá. O dashboard ele foi criado de forma que ele não responde num endpoint externo, tá? Como é que ele funciona? Você tem que ter acesso local, você tem que ter acesso via kubectl, né? Então você tem que ter acesso para criar um proxy e o proxy sim fazer como se fosse o port, lembra o port forward que a gente fazia? Ele tem que fazer dessa forma. Ele não permite de outra forma fazer esse redirecionamento, entendeu? E aí o que acontece? Então, o que ele faz? Ele joga o dashboard para rodar somente via localhost. Então, ele faz o port forward e via localhost você consegue acessar. Ele foi construído por padrão para ser dessa forma. Tanto que se você for, por exemplo, no AKS, que é o Kubernetes da Azure, a única forma de acessar é assim, você entra no painel, ou seja, a Azure tem aquele painel bonitinho, você entra nele, você vai na versão gerenciada dele, não tem dashboard. O dashboard só é acessado se você colocar um kubectl proxy e fazer o proxy para o dashboard, entendeu?
tá? Então ele só é permitido ser acessado via localhost. Tem como fazer? Tem, Diogo, tem, porque é óbvio, como ele na verdade é um pod, né? Se a gente ver aqui, ó, se eu procurar aqui cadê? No dashboard, eu posso forçar, criando um ingress e um service, e forçar a exportação disso, por exemplo. Entendeu? Então, tem um outro detalhe mais interessante. A configuração padrão do pod é, se a chamada estiver sendo feita do localhost, ele aceita a chamada corretamente. Se ele não estiver sendo feito do localhost, tá? Porque eu já fiz isso quando você quer montar ele on-premise, tá? Sem ser via Minikube. Ele vai te pedir o token de acesso. Entendeu? Ele não te abre a interface assim. Então, ele é seguro, ele já está até preparado para isso, mas por padrão ele não faz, tá? Porque eu lembro que a gente já fez esse teste e aí o que acaba acontecendo? Ele vai te pedir um token de autenticação toda vez. Aí você tem que pegar essa informação lá no Kubernetes, que é uma informaçãozinha pequenininha, é um token aí de uns 2.000 caracteres, mas você cola lá e tá ok. Entendeu? Beleza? Aqui, ó. É bem tranquilo. Aí, agora os gráficos começaram a ficar mais bonitinhos, né? Não aquela coisa mais reta. Beleza até aqui? Vou demonstrar um pouco do HPA funcionando. Só que assim, eu já vou avisar de antemão que aqui a gente tem uma limitação técnica que o Minikube traz pra gente, tá? Porque como esse Minikube que a gente está rodando, a gente está dependendo do serviço da Katacoda, ele não permite que eu abra um novo terminal. E para a gente verificar isso que eu vou fazer agora, a gente precisaria de 2 terminais, tá? Então a gente vai ver o resultado do que está acontecendo no dashboard, mas a gente não vai conseguir ver a real acontecendo na linha de comando, que seria o mais interessante, tá bom? Que é ver realmente os valores mudando e tudo mais. Outra coisa que eu percebi nos testes que eu fiz no Minikube é que o desfazer também do que a gente vai fazer, ele não vai ser visível, tá? Mas eu vou explicando aqui de acordo com o que eu vou demonstrando, tá bom? Pode falar. Não, WebView, Web por View. Ah, menino, olha só. Tô te devendo, valeu. Ótimo, então vai dar pra fazer. Perfeito, vai lá, legal. Vamos lá, então vamos fazer um exemplo aqui agora. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma informação aqui agora, que é... peraí, deixa eu pegar uma informação aqui, que a gente vai usar. A gente habilitou a métrica. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui no terminal pra gente é... Aqui vocês estão vendo? Então, beleza. Que é aqui, ó. Eu vou colocar... Nossa, bonito. Vocês estão vendo o comando que eu digitei aí? Tá? O que eu estou fazendo aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu estou pegando a API, né, de métricas, e eu estou vendo o que ela me fornece. Se eu vier aqui, ó, e tirar aqui, ó, eu vou tirar pods, ela vai me trazer tudo o que ela consegue mapear. Então aqui ele vai me trazer aqui, ó, que é o quê? Ele tem métricas de nó e ele tem métricas de pod. Então essas são as únicas métricas que a API principal, que é essa API aqui, que ela foi disponibilizada porque a gente instalou o Metric Server, tá? São essas duas métricas aqui. Ele vai permitir que a gente liste e que a gente pegue. Então, eu vou pegar agora e executar isso de novamente e pegar as de pods. O que ela vai fazer? Ela vai me trazer as informações de pod. E a gente pode ver aqui, eu vou pegar só o último exemplo, que quais são as duas que ela me fornece? CPU e memória, tá? CPU e memória são as informações que ela vai me trazer, ó, de cada um dos pods, beleza? Ó, memória, CPU, memória, CPU, beleza? O que a gente tem também? Se a gente tivesse o Prometheus aqui, a gente ia ter mais uma API que a gente poderia utilizar para obter essas informações, tá?
que no caso seria a API essa aqui, ó, que não tem disponível, mas que seria essa aqui que eu acabei de colocar aqui, ó, APIs Custom Metrics K8s. Então, se a gente comparar com a de cima, ó, na verdade, ela é o custom, tá vendo? Então, quem disponibiliza essa API, por exemplo, é o Prometheus. Se eu instalar o Prometheus, eu começo a ter essa API funcionando dentro do Kubernetes, tá? Mas assim, não é só instalar o Prometheus, aí vem um ponto bem interessante. Existe um componente do Prometheus que faz com que o Prometheus se conecte com o cluster, tá? Então não basta só eu instalar o Prometheus, porque senão eu só vou ter o server do Prometheus lá. Existe um componente do Prometheus que eu tenho que instalar para fazer a conexão, ok? Entre os dois pontos. Beleza? Tá? Então aqui a gente viu que não tem, beleza, era isso aqui mesmo, só para a gente mostrar como que é visível isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um carinha aqui, ó, que é um Apache, tá? O que esse Apache faz? Esse Apache, ele na verdade, ele só vai receber as requisições, nossa, é um Apachezinho que está ali, e vai segurar o servidor enquanto ele estiver recebendo requisições, tá? A gente vai fazer ele subir aqui. Quer ver? Deixa eu dar um wget aqui. Deixa eu colar aqui. Deixa eu pegar ele para mostrar para vocês, que fica melhor. Deixa eu maximizar aqui de novo. Deixa eu puxar aqui. Eita. Deixa eu tirar esse apply daqui. Deixa eu dar um down aqui. Puxar esse arquivo. Beleza. Vou dar um VI nele aqui só para a gente ver o que ele tem de mais. Então, nada mais é do que um deployment, tá vendo? É um pod, que é uma versão aqui de um exemplo do próprio Kubernetes, do HPA, que está rodando na porta 80, e ele está limitando ao uso de meia CPU, né? 500M, na verdade, é meia CPU, e é o máximo de requisições, né? Assim, isso aqui o que ele vai fazer? Ele vai começar com 200, então ele vai começar executando, pedindo 200, reservando 200 de CPU, e vai limitar essa quantidade a 500, beleza? E aqui é um service normal que está expondo essa mesma aplicação, está sendo exposta na porta 80. Então aqui é só um deploy simples que a gente vai fazer, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é fazer o deploy disso. Então eu vou dar um kubectl apply, né, para ele apply -f aqui nesse arquivo, beleza? Ele vai fazer a criação dos dois serviços, né? Então se eu der, só para a gente verificar aqui, um kubectl get pods, ele está criando ali, né? Vamos esperar ele estar pronto. Criando. Eita, não criou. Vamos ver se está com algum problema. Aqui, ó. Vamos lá no dashboard. Vamos trocar aqui para o default. Ah, tá aqui. Já está criado. Ué. Acho que é a atualização nossa aqui que demorou um pouco. Vamos lá de novo. Isso, running. Olha lá. Então, o pod está rodando aqui. E está aqui o que a gente acabou de criar. Então, a gente criou um deployment, né? Que é o PHP Apache. A gente pode verificar aqui que esse deployment, ele tem um replica set, tá aqui, ó. Esse replica set, ele tá dizendo que a gente precisa ter um pod rodando e o desejável é 1. Então, tá vendo? Não tem nenhum lugar falando aqui que é para subir para 2, para 3, para 5. Não tem nada, só tá dizendo que é 1, beleza? E que o pod atual é esse aqui, que é o PHP Apache, né? Que tá aqui rodando. Ele ainda não tem dados, tá vendo que não apareceu nenhum gráfico aqui em cima, ele ainda não tem dados de memória e CPU. Tá? Até aqui, beleza. O que a gente vai fazer com esse carinha aqui agora? A gente vai começar a acompanhar ele, tá? Então, vou deixar aqui aberto no pods, vou vir aqui. E agora, eu vou determinar qual é a regra de autoscale que eu vou fazer. A regra de autoscale, eu vou fazer ela utilizando uma linha de comando, tá? Então, só aqui pra gente acompanhar. Deixa eu só ver aqui se não vai dar problema. Aqui, beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu dei um kubectl, autoscale. Quem que eu estou querendo fazer autoscale? Do deployment, de nome, PHP Apache. E eu estou dizendo que o meu trigger, né, o meu disparo vai ser se o consumo de CPU passar de 50. Qual que é o mínimo esperado
e qual que é o máximo esperado. Por que eu tenho que determinar o mínimo e o máximo? Porque toda vez que ele passar 50, ele vai começar a subir até chegar a 10, e toda vez que os pods começarem a estabilizar com menos de 50, ele vai começar a ir diminuindo, até ele deixar aquela quantidade mínima. Então, se o meu deployment, por padrão, eu quero que sempre tenha 3, né? Então, eu coloco sempre 3, determino que o mínimo é 3, deixo ele subir até 10, espero ele voltar até 3, e assim eu vou controlando isso. Se a gente quiser ver essa informação, eu posso dar um kubectl get HPA aqui, ó. Opa, HPA. Opa, HPA. E aqui a gente tem, ó, eu tenho um HPA chamado PHP Apache. Então eu posso vir aqui, ó, HPA, PHP Apache. E eu vou, beleza? E eu vou fazer um describe aqui dele, para ver as informações. Describe. Beleza, ele vai me mostrar ali, ó. Então, aqui quais são as regras. As métricas, que é o que a gente já falou, CPU, ou seja, resource, CPU no pod, atual 0, se chegar a 50. Beleza? Então, é aqui que está o controle que ele está fazendo. Então, o HPA está criado. No dashboard, tá? Ó, vocês podem ver aqui, a gente tem um pequeno problema com relação a isso. Ele não tem HPA como item. Vocês estão vendo? Então, eu não consigo verificar a existência dos HPAs. Nem se eu fizer as buscas aqui, né? Eu já tentei fazer algumas pesquisas, tanto no Replica 7, em alguns lugares, e essa informação, ela não apareceu, certo? Eu acho que é um pouco da versão, porque se eu não me engano, essa versão do dashboard é a versão 1. Eu sei que a gente tem uma outra versão que eu já vi esse item, tá? Mas aqui a gente não tem disponível. Beleza? Normalmente ele aparece aqui dentro do próprio deployment. Tá, mas agora o que a gente vai fazer para demonstrar isso funcionando? Tá? Eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou rodar um shell, tá bom? Um pequeno shell aqui pra gente. No próprio Kubernetes ali, tá vendo? O que na verdade estou fazendo? Eu estou criando um container, tá? Um pod. Esse pod vai se chamar load generator. Eu estou dando -rm, porque quando eu sair dele, ele vai remover, não vai ficar ativo. E a imagem que eu estou usando para criar é o BuzzyBox, tá bom? E eu quero que já entre dentro desse pod executando o shell. É isso que eu estou fazendo aqui, beleza? Então ele vai fazer o push da imagem, vai trazer isso para mim. Se a gente quiser olhar aqui no dashboard, vai aparecer aqui, ó, load generator, tá vendo? Um deployment novo. Tá aqui, certinho, ele tem um pod, tá aqui, beleza? Mas só pra gente ver. Tá, o que eu vou fazer agora aqui dentro desse pod? Eu vou executar um comando em looping, acessando aquele endpoint do PHP que a gente acabou de criar, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer uma chamada a esse comando. Então, vou fazer um shellzinho aqui, beleza? Olha lá, que é um while true do get, e estou fazendo simplesmente a chamada ao PHP ali, beleza? Então, vamos ver o que está acontecendo. Eu posso vir aqui, enquanto isso, vou dar um kubectl get HPA. Olha lá, por enquanto, ó, tá trabalhando. Eu vou colocar aqui um "-w para a gente ir acompanhando. Olha lá, ó, tá vendo? Target subindo para 48. Né? Ali, ó. Então, ele já deu uma atualização ali. Aqui, a gente pode ver que ele continua, olha lá, chamando os ok lá, beleza. Aqui a gente continua nesse processo, e a gente pode ver aqui no dashboard que vai começar a fazer o quê? O número de pods vai começar a subir, tá? Quando você faz no Minikube local, isso é bem mais rápido. Aqui ele demora bem mais para poder fazer a sobrecarga da aplicação. Olha lá. Então ele está indo, a gente pode ver aqui. Continuamos nos 48,50. Vamos lá. Demorando um pouquinho mais do que o necessário. Aqui já foi, ó, 249,50. Houve uma atualização. Então ele deve estar aqui. Beleza, olha lá, ó.
Como chegou a 249 de requisição, o que ele já fez? Ele já lançou, ó, 3 a mais, tá vendo? 4 a mais. Tá vendo? E aí ele tá subindo, né? Ele tá fazendo aqui, ó, as réplicas e os ajustes, tá? Beleza? Aqui vai continuar rodando aqui, a gente pode acompanhar aqui. E aqui a gente consegue ver que ele tá subindo. Perfeito? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bem claro isso? Ficou bem tranquilinho? Ali, ó. Beleza? Aqui, deixa eu ver, é que vai demorar mais, mas se você vier aqui e dar um Ctrl C, ele vai parar de fazer as requisições. Beleza, né? Posso sair aqui do pod, matou, deletou o pod load generator lá. Aqui a gente vai ver que vai começar a fazer uma atualização dos percentuais, mas esse que é o problema, eu fiz isso hoje de manhã e ele demora muito para perceber que houve a queda. Acho que é por causa desse minikube tá rodando lá. Então a atualização aqui ela é mais demorada do que se você estivesse fazendo local na sua máquina. Tá? E ele vai começar a diminuir o processo aqui, os números de pod. Mas basicamente era isso, gente, hoje. Explicar um pouco do HPA e mostrar o Kubernetes. Dashboard. Dúvidas? Ele ia parar e começar, assim, aí o que ia acabar acontecendo, os pods, quando chegasse no limite de requisições ou de memória, ele começaria a falhar. Por isso que tem que ser bem escalado. E aí entra o ponto que é assim, a gente precisa pensar muito bem quanto que a gente quer de parâmetro para cada pod. Eu vou dar um exemplo fácil. O Vlad, ele estava gerando uma ferramenta lá de PDF, certo? E a gente fez isso no Kubernetes, tá? Eu peguei o deployment padrão que a gente tem usado na conta, que é um deployment que coloca 256 MB para CPU, tá? E coloca, acho que 250, um quarto de CPU, tá? O que acabou acontecendo quando eu publiquei esse pod? E eu coloquei o HPA junto, né? Porque eu também peguei os arquivos de configuração padrão que a gente está usando, que é com HPA de até 10. Eu subi a aplicação sem fazer uma chamada sequer, ele gerou 10 pods. Por quê? Porque a aplicação sozinha estava usando mais de 256 de memória, entendeu? Então, assim, sem fazer nada. Eu publiquei e de repente começou a disparar assim. Réplica 2, réplica 3, réplica 4. Eu falei, porque sozinha a aplicação, sem nenhuma chamada, já consumia todos os recursos que estavam reservados para ela. Então, é muito importante a gente definir, né, os valores de request, ou seja, de quanto que eu quero reservar de CPU e memória para aquela aplicação e os valores máximos muito bem definidos, tá? Isso. Exato, exatamente. Então, por isso que você precisa conhecer bem a tua aplicação, quanto que é o uso e consumo dela. Você pode colocar um número bem alto, né? Não, não tem. Infinito, infinito, não. Assim, a gente tem algumas limitações, por exemplo, assim, por mais que a gente... Existem umas limitações técnicas, por exemplo, cada nó eu posso subir 110 pods, por exemplo, independente da quantidade de recursos que ele tem, entendeu?
Então, existem algumas limitações técnicas de gestão. Não, sim, existe outras coisas, né? Por exemplo, por isso que você precisa pôr um número, tá? Mas a limitação sempre vai ser o seu cluster. Então, beleza, você vai poder... se a sua aplicação usa 1 GB, tá? Você vai ter quanto disponível? Vai ter a memória total do seu cluster disponível, né? 10 máquinas de 4 GB, 40 GB. O que a gente tem para ajudar isso, Diogo? A gente tem um outro cara que é o escalador automático do cluster. Eu consigo adicionar novos nós ao meu cluster toda vez que eu preciso. Não, aí vai da ferramenta que você está usando. Se você está usando, você tá usando o gerenciado, se você está usando o KOPS, se você está usando o RKE. Mas basicamente, o que ele usa? Ele usa o sistema de escalonamento da própria nuvem, tá? Então, por exemplo, se eu usar o KOPS junto com a AWS, ele vai criar um auto-scaler group de máquinas, e aí ele vai fazer com que toda vez que chegar a determinada condição, que vai ser mapeada pelo Metric Server, ele suba uma nova máquina, entendeu? Um novo nó. Só que não é um processo rápido. Bom, por hoje era isso, gente. Mais alguma pergunta aí? Não? Valeu, então. Obrigadão. Até semana que vem. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu.